Mateus capítulo 9, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo o instrumentista e o povo e o alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Você pode dizer amém? Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos por intermédio da tua palavra. Fala conosco conforme tu queres. Abrimos o nosso coração e o nosso entendimento neste momento para compreender o que o Senhor reservou, preparou para falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Estamos em uma campanha de Naamã. Falar a respeito de Naamã é falar a respeito de purificação. Falar a respeito de Naamã é falar a respeito de uma nova história, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, de um tempo de provação que se findou e a partir daquele dia Naamã obteve para si a bênção, a provisão da parte de Deus para a sua vida. O texto que nós acabamos de frisar nesta noite é um texto que cita duas histórias diferenciadas, porém com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Há um diferencial e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, desde que nós estamos voltados a falar a respeito de uma nova história, de um novo tempo, de vitórias e de conquistas. O tema que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é o seguinte tema: deixando de ser ninguém. Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é deixando de ser ninguém. O texto que nós frisamos é relatado também por Marcos e também por Lucas. Embora tanto Marcos quanto Mateus e Lucas expressam a história, mas às vezes ditam algumas palavras diferenciadas. Ou seja, em algumas passagens bíblicas referidas-se à mesma história por Marcos e Lucas, o texto fala que quando a mulher tocou em Jesus, o mestre parou e disse: alguém me tocou. O texto está frisando aqui que um homem por nome Jairo, que era o principal da sinagoga, ele vai ter com Jesus, porque a sua filha, diz a Bíblia, que estava à beira da morte. Jairo tinha muito conhecimento e era um homem muito respeitado naquela cidade. Ele tinha status, ele tinha recursos, ele tinha condições que, se nós fôssemos transmitir aos dias de hoje, poderíamos frisar que Jairo teria condições suficientes para internar a sua filha para tratamento
no melhor hospital que tivesse no Brasil. Nós estamos falando a respeito de um homem que o Deus da Bíblia frisa sua história por intermédio de Mateus, de Marcos e de Lucas, e todos os três fazem questão de destacar o nome deste homem. A Bíblia frisa que ele era o principal da sinagoga. Além de ser o principal da sinagoga, o texto relata e expressa o nome deste homem. Qual era o nome deste homem? Jairo. O texto destaca claramente. Se alguém fosse perguntar quem é o pai da menina que está acamada à beira da morte, eles diriam: é Jairo. Quem é este homem que acabou de chegar e está falando, dialogando com Jesus e pedindo que Jesus vá até a sua casa? Como é que é o nome dele? Eles diriam: o nome deste homem é Jairo. Jairo tendo boas condições. O texto são diferenciados, mas relatam duas histórias ditas pelos mesmos historiadores, e a Bíblia vai frisar que a filha de Jairo tinha a idade aproximadamente de 12 anos de idade. Em contrapartida, na outra história, ou do outro lado da trajetória, o texto está frisando a história de uma mulher. A Bíblia fala que havia 12 anos que ela padecia, que ela sofria de uma hemorragia, e a Bíblia destaca também como a mulher do fluxo de sangue. Você pode procurar, você pode estudar a respeito do contexto, da história do início, meio até o fim, e você não vai encontrar em nenhum momento a Bíblia citando o nome desta mulher. A única coisa que relata é a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que padecia de uma hemorragia. A Bíblia relata o tempo que ela tinha hemorragia, 12 anos. A Bíblia também fala que ela era uma mulher que padecia, e padeceu tanto que ela gastou todos os seus recursos e de nada conseguiu receber a cura para aquela enfermidade a qual estava sobre a vida da mulher. Observa um diferencial. De um lado, um homem com recursos, com condições financeiras suficientes, um homem reconhecido na cidade. O texto relata o nome daquele homem, mas o texto não relata o nome daquela mulher. A Bíblia diz que após o Senhor ter um diálogo com Jairo, e Jairo praticamente implorar ao Senhor que o Senhor fosse até a sua casa e que curasse a sua filha que estava à beira da morte, observe que Jesus não priorizou a questão de Jairo pelo fato dele ter recursos, por ele ser conhecido em toda aquela cidade e por ele ser o principal da sinagoga. Ou seja, com as questões relacionadas ao reino de Deus, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos iguais. O que diferencia é a responsabilidade. Quem tem a responsabilidade de pastorear tem uma responsabilidade a mais do que nós. Quem tem a responsabilidade de tocar a bateria, de tocar o violão, tem uma responsabilidade a mais do que nós. Mas se formos analisar, quem lava a igreja, cuida da igreja, trata da igreja, também nos afazeres de manutenção, tem uma responsabilidade a mais do que nós. Mas em comparação diante de Deus, a Bíblia ainda mostra na comparativa ao verso, ao contrário, ele diz: aquele que quer ser grandão, seja semelhante a esta, ou como uma criança. A Bíblia diz que no reino de Deus, o único grande é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Imaginamos nós a grandeza de Deus quando a gente vai olhar para a lua, ainda mais por esses dias que teve o tal do eclipse, outros falaram a lua de sangue. A gente for olhar para a lua, a gente olha assim, de baixo para cima, mas se ele for olhar para a lua, ele olha de cima
para baixo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se a gente for olhar para as estrelas, a gente olha para as estrelas e até tenta contar, e o máximo que a gente pode decorar é que tem 3 que sempre estão juntos, uma das outras, e tem uma que brilha, que destaca mais do que as outras, mas ele é diferente. Se ele for olhar para as estrelas, ele não olha de baixo para cima, ele olha de cima para baixo, e ainda diz assim: sei quantas tem e conheço cada uma pelo seu nome. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem o controle, o domínio de todas as coisas. A gente até pode destacar, mas quem é Ele? A Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade. Eternidade não tem mãe, eternidade não tem sobrinho, eternidade não tem padrasto, eternidade tem Pai. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai das luzes. Observa que em Gênesis, quando Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Ele começa dizendo: haja luz, e a Bíblia diz que automaticamente houve luz, e Ele fez separação entre as trevas e a luz, chamou a noite de trevas, de escuridão, e o dia de luz. Além dele ser o Pai das luzes, a Bíblia o destaca Ele como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas antes dele ser Senhor dos senhores e ainda sendo Pai das luzes, Ele criou não somente as estrelas para brilhar sobre o céu, Ele não criou apenas a lua para clarear durante a noite, Ele não criou apenas o sol para brilhar, para clarear durante o dia. Ele criou mais luzes, porque se o sol, se as estrelas, se a lua brilha lá em cima, aqui embaixo tem estrelas, também luzes que brilham. Que luzes são essas? Ele disse nas Sagradas Escrituras que eu e você somos o sal da terra, que tempera, que dá o gosto, que dá a essência, que faz a diferença. Mas além dele destacar que nós somos o sal da terra, ele disse: vós sois a luz do mundo. Ou seja, aonde a gente estiver, a gente brilha, a gente destaca como referencial, como uma diferença de alguém que está vivenciando em um mundo pecaminoso, um mundo que jaz no maligno, mas tem luz que está brilhando ainda. Nós somos filhos do Deus da Bíblia, do Deus eterno. Ele é grande, Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o controle e tem todo o poder de tudo e de todas as coisas. Mas no reino de Deus não existe ninguém maior e menor. O único grande é Ele. Tendo ou não tendo, talvez você pode até dizer assim: mas Beltrano tem condições a mais do que eu. Não diferencia se tem mais ou se tem menos, todo mundo é igual. Ele nos comprova no texto que nós acabamos de destacar. Jairo chega e implora e disse: Senhor, vem até minha casa, minha filha está à beira da morte. Se o Senhor não for até minha casa, ela vai falecer, ela vai morrer. Em contrapartida, lá vem uma mulher dentre a multidão. A Bíblia não diz o seu nome. Até então, aquela mulher era simplesmente ninguém. Ninguém dava a mínima para ela, ninguém olhava para ela, ninguém estendia a mão para ela. Se alguém passasse por ela de um lado da rua, atravessava para o outro lado da rua, porque segundo a Bíblia e a tradição da época, uma mulher com hemorragia de tal forma era tida como impura, era descartada, não poderia estar no meio da sociedade, ela tinha que se isolar. Se
senão eles falavam que ela poderia transmitir ou contaminar as outras pessoas. Mas ela observa agora e ela vê a oportunidade de receber o seu milagre, de receber a sua bênção, de receber a sua vitória. E ela vai entrando dentre a multidão, tentando se aproximar de Jesus. Eu imagino que quanto mais ela tentava se aproximar de Jesus, mais a multidão prensava e oprimia para que ela não pudesse se aproximar. Quando ela foi andando por dentro da multidão, todas as pessoas olhavam para ela e tinha ela como ninguém, mas estava prestes a chegar o momento exato que aquela mulher passaria ou deixaria de ser ninguém para ser alguém. Ela vai entrando pelo meio da multidão, em uma oportunidade sucinta e objetiva, ela apenas toca na orla das vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, algo extraordinário acontece. Primeiro, Jesus para. Automaticamente Jesus parou. Quando Jesus para, a multidão para, os discípulos param, mas porém ficam sem entender. Todos olham para Jesus quando ele para de repente. Jesus olha para os discípulos, Jesus se vira para a multidão e diz: alguém me tocou. Quando Jesus destaca, alguém me tocou, eu imagino que Satanás, antiga serpente, os demônios, olha e pensa consigo mesmo: esta mulher não tem valor, esta mulher é uma qualquer, esta mulher é ninguém. E agora ele está dizendo: alguém me tocou. Aquela que não tinha valor, que não tinha esperança de uma vida vitoriosa, porque 12 anos padecendo de uma enfermidade terrível, 12 anos sofrendo, 12 anos passando por uma tremenda provação, agora ela está diante de receber o seu milagre. O mestre destaca: alguém me tocou. Quando Jesus destaca: alguém me tocou, o mestre está dizendo assim: não é ninguém, mas é alguém que me tocou. Alguém diz: mestre, a multidão te oprime e te aperta, e tu dizes: alguém me tocou. E o Senhor disse: sim, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, poder. Aleluias. Queridos, quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós anteriormente éramos ninguém, mas ao se encontrar com Jesus, a partir daquele instante nos tornamos alguém. Nós não era nada. Eu lembro que na época em que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, na minha juventude, eu nunca me esqueci disso. Eu estava deschavando, como diz o popular mundano, deschavando um bagulho na esquina, e passou um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Eu com a arma na cintura, louco, pirado das ideias e cheio de demônio, deschavando a droga. E o crente louco passou, parou, olhou para mim e disse: tu vai ser pastor, pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Eu olhei para ele e pensei comigo: esse só está ficando louco, não tem nem noção, fora de lógica. Um camarada como eu, no mundo da perdição, no caminho do abismo,
Mas o Deus da Bíblia estava olhando e estava frisando: hoje é ninguém, mas eu vou fazer de você alguém. Aleluia! Escute-me uma coisa: você que está no templo, você que está em casa, está sendo alcançado por esta palavra. A Bíblia é composta dos reis. Muitas pessoas que outrora não era ninguém, mas o Deus da Bíblia o chamou e fez alguém. Tem pessoas que estão na igreja, outrora se prostituía, outrora se drogava, outrora se alcoolizava, outrora traficava, outrora era no mundo do crime, da criminalidade, outrora estava até mesmo servindo aos deuses pagãos, outrora eram possuídos de entidades, de demônios terríveis. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, Jesus olhou para você e disse: a partir de hoje eu te transformo em alguém, eu mudo a tua história, eu perdoo teus pecados, eu saro as tuas feridas, e te lavo, e te limpo, e te purifico, e tem mais, te coloco no meio de príncipes e princesas. Olha esse crente que está perto de você, não tinha valor, era ninguém, mas o Deus da Bíblia o chamou para serem os seus filhos, servos do Deus Altíssimo. Aleluias, aleluias. Alguém me tocou, saiu virtude. De repente vem a mulher, temente ao Senhor: fui eu quem te toquei. Irmãos, o Senhor ficou admirado com a fé daquela mulher. Ele disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Observa que era uma mulher que não era ninguém, não tinha nenhum valor. As pessoas olhavam e era mesmo que era o fim daquela mulher, era o fim daquela trajetória. Alguém pensaria: não, ele vai desprezar essa mulher, não vai dar ouvido para ela, ou ele vai chamar a atenção dela e vai para a casa de Jairo. Não, Deus não olha com essa lógica. Primeiro o milagre acontece aqui, simplicidade. Depois o mestre foi para a casa de Jairo para fazer milagres acontecer, e aconteceu. Eu quero concluir a minha fala, a mensagem desta noite, dizendo para você: nunca diga que não pode, que não é capaz, que não tem valor, ou que as pessoas olham para você e não te valoriza, porque existe um Deus que morreu na cruz do Calvário, foi por mim e foi por você. Então olha para esse irmão, pelo menos para um irmão, diga assim para ele, para ela: você é alguém. Diga: você tem um valor. Já viu aquele hino? Imagine naquele momento, se alguém fosse cantar um louvor para aquela mulher, para confortar, para alegrar o coração dela, olharia para ela e diria assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Aponta para ele: eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há tanto em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.
Você tem um valor. Se move você. Como? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Como os valores tentam ser invertidos. Como os louvores da atualidade mudaram em comparação aos da antiguidade. Mas o Deus da Bíblia é o mesmo. Eu quero concluir dizendo para você, entenda que nós precisamos nos valorizar. Nós não fomos comprados com ouro e com prata, nós fomos comprados com sangue derramado na cruz do Calvário. Feche os teus olhos aonde você estiver, eu quero orar por você. Deus da Bíblia, Pai das luzes, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Meu Deus, tu tens o controle, o domínio de tudo, de todas as coisas. Senhor, a tua noiva está aqui nesta noite. Meu Deus e Pai celestial, nós sabemos que temos valor porque o Senhor foi que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Nós éramos desprezados, escravizados, mas o Senhor nos deu oportunidade, nos tirou das trevas para a tua infinita luz. Fortalece o que está fraco nesta noite, alegra o que estiver triste nesta noite, e enche o que estiver vazio da tua presença. Que a tua presença venha sobre nós, que o teu poder venha sobre nós, que o renovo do alto venha sobre nós, que o revestimento de poder venha sobre nós. O Raboni da Galileia está passeando aqui nesta noite. Eu posso sentir os seus passos suaves. Ele vai a teu encontro nesta noite. Deixa ele te encher nesta noite. Recebe línguas repartidas como de fogo. Recebe fortalecimento. Recebe poder. Recebe unção. Recebe graça. Seja cheio da glória dele nesta noite. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é filha do Deus da Bíblia. Você é filha do Deus da Bíblia. Ele está te dizendo: você tem valor. Você tem valor. Você é importante para Ele. O Deus da Bíblia me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é mentira de Satanás que acabou, é mentira de Satanás que não tem jeito, é mentira de Satanás que você Deus garante, Deus garante, Deus garante. Seja fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Sabes tu o que eu estou fazendo? Sabes tu o que eu tenho feito? Eu te tirei de baixo e te coloquei para cima. Eu te tirei de um deserto suave e te coloquei em bonança. Te prepara, tem coisas grandes chegando ainda, porque tu tem me buscado com sinceridade. O teu coração tem voltado para mim. Eu tenho cuidado da tua casa e dos teus. O ano de 2022 será um ano de grandes colheitas. Eu vou soprar bênção, vou para Alabacandarabai, vou soprar provisão, eu vou te honrar. Assim diz o Deus da tua alma: recebe a minha provisão nesta noite.
Quem está sentindo agora, quem está sentindo agora, quem está sentindo agora, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia da glória, da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Que presença, Jesus, obrigado, Pai. Aleluia. Está acontecendo coisa grande aqui nessa noite. Tem gigante que está tombando na tua casa. Enquanto você está adorando aqui, Deus está derrubando o gigante que se levantou contra a tua família e se levantou contra o teu lar. Então Deus tem provisão nessa noite. Recebe, tome posse em nome de Jesus. Oh, arabacanta lá. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Mas o Deus da Bíblia manda dizer assim nessa noite: tem gente que cantava, parou de cantar. Tem gente que pregava, parou de pregar. Tem gente que louvava, deixou de louvar. Tem gente que adorava, parou de adorar. Por quê, bispo? Porque o diabo, a antiga serpente, disse para você que acabou. Mas eu confirmo mais uma vez da parte de Deus para te dizer que não acabou. É uma nova história, é um novo tempo. A partir de hoje o Deus da Bíblia diz: te põe na posição, atende o teu chamado, volta para o teu lugar e deixa Deus te usar nesta noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.